Caros irmãos e irmãs, boa noite. Eu me chamo Alain Viana, sou da comunidade Descendência de Maria. Estou acompanhado da irmã Rose e dos meus dois filhos, o Catias Emanuel, Alain Gabriel e a minha esposa Nilcilene. E é com muita satisfação e alegria que estamos aqui na comunidade Filho Amado para tratar deste tema tão importante, desse assunto tão maravilhoso que eu creio que é uma grande emoção para este dia. Nós vivemos um tempo difícil, e isso ninguém pode negar, todo mundo está vendo. Nós vivemos um tempo muito conturbado, e é interessante que a palavra de hoje, ela vem trazer também a realidade de um tempo difícil, a realidade que os apóstolos viviam, uma realidade de medo, de perseguição e de muitas confusões. Mas, como diz o tema desta noite, que é justamente testemunhar o ressuscitado na alegria do Espírito, a exemplo dos apóstolos, que o Espírito de Deus nos faça testemunhar então a força, o poder e a autoridade do ressuscitado. Você que tem a palavra de Deus, abra lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, nós vamos discorrer no versículo 40 ao 42. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 40 ao 42. Nós estamos diante de uma narração onde os apóstolos pregavam e eram proibidos de pregar no nome de Jesus. Eu não sei se você vai se identificar com o tempo de hoje que você está vivendo. Os apóstolos tiveram uma experiência genuína e queriam, portanto, anunciar essa experiência. Queriam que o máximo de pessoas possíveis pudessem ter esta mesma experiência que eles viviam. Mas os mesmos eram proibidos de anunciar essa tal experiência. Foi quando prenderam os apóstolos. A palavra diz depois na sua tarefa de casa, o capítulo 5 inteiro vai falar dos milagres e prodígios feitos por Deus através dos apóstolos. E esses milagres e prodígios chamavam a atenção das autoridades. Portanto, essas mesmas autoridades da época proibiam esses milagres. Proibiam de falar daquele que faz milagres. Proibiam de falar daquele que estava vivo. Proibiam de falar de vida. E aqui, depois de Gamaliel falar para os apóstolos, falar para o conselho, libertar os apóstolos, nós vamos ver então o que aconteceu quando o conselho ouviu Gamaliel dizendo para soltar os apóstolos. Versículo 40. Chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Ordenaram-lhes então que não pregassem mais em nome de Jesus e os soltaram. Preste muita atenção. Aqui Gamaliel falou para o conselho que tinha mandado proibir os apóstolos: olha, não prendam eles não. Se for de Deus essa obra, ela vai permanecer. Se for dos homens, ela vai acabar por si só. Então, eles soltaram, mas antes deram umas chicotadas nele. Amém? O versículo 41. Eles saíram da sala do grande conselho, cheios de alegria, por terem sido achados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Jesus. E todos os dias não cessavam de ensinar e de pregar o evangelho de Jesus Cristo no templo e pelas casas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu pergunto para você, esta passagem tem alguma coisa a ver com o tempo que nós estamos vivendo hoje?
O que você poderia trazer para nós agora? O que se assemelha muito com o tempo de hoje? Alguém? Eles estavam proibidos de alguma coisa? Sim, proibidos de pregar em nome de Jesus. Amém? Você tem sido proibido de algo esse tempo? Sim ou não? Tá todo mundo livre aqui no Novo Rei, né? Nós estávamos recentemente proibidos de ter o culto, não é? A celebração. Nós não podíamos ir para a igreja. Agora que foi liberado. Amém? Nós estamos vivendo um tempo de pandemia. Um tempo muito perigoso, de muito risco. Então, as autoridades também tomam o seu poder para conosco e nos dão orientações, mas também dão proibições. Nos deixaram em casa. O que mais que essa palavra tem a ver com o tempo de hoje? Veja, os apóstolos foram soltos, mas com algumas condições. Qual foi a condição? Não pregar no nome de Jesus. Você está solto com uma condição: não saia de casa. Tem alguma coisa a ver com isso? Depois a palavra vai dizer então que mesmo sendo surrados, preste muita atenção, mesmo os apóstolos serem surrados, proibidos e cheios de ressalvas, a palavra diz que eles saíram da sala do grande conselho cheios de alegria por terem sido achados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Jesus. Eu não sei se você viu um vídeo, eu acho que do primeiro domingo de Páscoa ou no dia da Páscoa, um padre sendo proibido de celebrar a missa. Você viu esse vídeo? Na hora, eu não sei se era no Evangelho, não lembro, mas na hora ele teve que parar a Santa Missa. Qual o tempo que nós chegamos? Olha onde nós chegamos. E eu não sei se quando eu estive aqui no seminário de vida no Espírito Santo eu falei, mas se eu não falei, eu vou falar agora. Quando está muito fácil a coisa, é para que os cristãos possam se encher mais e mais de bênçãos e mais do Espírito Santo de Deus, porque se está muito fácil, uma hora vai ficar difícil. E muitas vezes eu preguei, meu irmão, está muito fácil, não tem proibição de nada. Aí o povo não vai para a igreja. A gente faz seminário de vida no Espírito Santo, chama para a igreja, ninguém quer ir para a igreja, ninguém quer servir Jesus. E parece que do nada assim aconteceu tanta coisa, não foi? Em menos de 2 anos. Tanta coisa. Eu não sei se você já se arrependeu pelo dia que você não quis ir na missa, porque talvez estava cansado. Eu não sei se você já se arrependeu pelo aquele dia você não querer ir para a igreja porque tinha visita na sua casa. E agora queremos ir e não podemos. Ou quisemos ir e não podíamos. Estava muito fácil. E a palavra diz que veio as dificuldades para os apóstolos, mas eles saíram em meio às dificuldades com alegria. Aí vem agora novamente para nós. Como que você está lidando com tudo isso que está acontecendo? Com alegria? Com tristeza? Com alegria? Com angústia? Como que você está lidando com esse tempo? Com alegria ou com desespero? Como que você está lidando? Quantas pessoas entrando em depressão por estar em casa? Não vou entrar no mérito daqueles que faleceram, que Deus os tenha, que Deus console a sua casa, a sua família, se você teve algum
ente querido, assim como eu tive vários. O certo é que muitas pessoas não estão conseguindo lidar com o tempo que está vigente. E a graça do Espírito é tão maravilhosa que ela vem nos alertando, já nos alertava há muito tempo. Já nos alertou tantas vezes, Nossa Senhora, quando aparece, em suas aparições, tantas vezes ela nos alerta, mas parece que a gente não quer dar atenção às vozes do céu. E quando acontece, nós entramos em desespero, mas é claro, nunca estamos preparados, amém? E aqui eu falo com propriedade porque eu tenho 2 filhos. E logo na primeira onda da pandemia, quando voltou novamente os encontros, eu estava pregando aqui numa comunidade próxima, e eu falava, eu não lembro se é hierarquia da morte, mas a sequência da morte. E eu comecei a meditar, e já há muito tempo eu medito isso, muito antes da pandemia. Eu falava assim: se alguém morresse na minha família, quem mais eu sofreria? Tenho 2 filhos, a esposa. Aí eu coloquei os pais. Eu fui para os pais, para os meus pais. Eu falei: não, eu já saí de casa com 15 anos de idade, há muito tempo longe de casa, vivendo por aí. Eu iria sofrer muito se eles morressem, mas ainda não seria a maior dor. Talvez para você seria os seus pais, ou foi os seus pais. E eu coloquei esta sequência. Não, então meus pais já não estão em primeiro lugar. Aí eu vou agora para a comunidade Descendência de Maria. A irmã Rose, a irmã Juliane. Aí eu falava: não, elas estão seguindo o caminho do céu. Elas confessam, elas rezam. Se elas morrerem, elas vão direto para a glória eterna. Eu vou sofrer, mas elas não estão em primeiro lugar. E eu acho que elas estão acima dos meus pais, uma vez que eu tenho contato mais frequente com elas. Então já ficou em segundo lugar as irmãs, em terceiro lugar os meus pais. Aí veio a esposa e os filhos. Foi aí que o bicho pegou. Se morressem meus filhos e minha esposa, aí foi quando eu disse: Senhor, aí iria ser tenso o negócio. E eu falei, e agora falo diante deles, já falei diante deles: se eles morressem, eu iria sofrer muito, seria a dor muito, a maior dor da minha vida, mas eu iria continuar te servindo, Senhor. Amém? Você já fez essa meditação? Se você não fez, está na hora de fazer. Porque a pandemia veio e quem sabe você nunca tinha pensado nisso. E tantas vezes nas nossas pregações nós falávamos: quem quer ir para o céu? Aí se eu perguntar aqui hoje, todo mundo vai levantar o braço. Quem quer ir para o céu? Aí todo mundo levanta o braço. Aí em seguida a gente pergunta: quem quer morrer? Aí ninguém levanta o braço. Sendo que para ir para o céu, você tem que morrer. Amém ou não? Amém ou não? Quem quer ir para o céu, levanta o braço. Levanta, vai. Ninguém quer ir para o céu mais. Pergunta para quem está do seu lado. Pergunta para quem está do seu lado: você quer morrer? Aí as pessoas falam assim: ainda não. Como assim ainda não? Se o céu é tudo de maravilhoso que se pode viver, por que ainda não? Por que ainda não, irmãos? Aí talvez você vá dizer: porque eu ainda não estou preparado. Então se prepara! Então se prepara, então luta, então busca com toda a tua força se preparar. Busca essa experiência que os apóstolos viveram, a experiência de ter Deus em primeiro lugar.
A experiência de buscar Deus acima de todas as coisas. A experiência de querer estar com Deus, de querer a amizade com Deus mais do que a amizade dos teus filhos. Busca esta amizade mais do que a amizade com teu esposo e tua esposa. Busca essa amizade com Deus acima de todas as coisas, porque Ele te formou para ser dele, Ele te criou para viver com Ele, e para viver com Ele você vai trilhar um tempo nesse mundo, mas uma hora você tem que ir para lá. Dá um sorrisinho aí só para tirar atenção, vai, dá um sorriso. Olha para quem está do seu lado e diga assim, olha, pode olhar agora, olha. Diga assim, você vai morrer. Amém ou não? Eu estou mentindo? Não. Todos nós vamos morrer e temos que estar preparados. E temos que buscar. Por isso esses homens eram destemidos. Amém ou não? Podia bater, podia prender, podia proibir. E a palavra diz que eles saíram do conselho cheios de alegria. Se Pedro e os demais vivessem hoje, em meio a essas proibições, você poderia visitar a casa de Pedro, eles iam estar cheios de alegria, porque testemunhavam o ressuscitado, porque experimentavam a força do ressuscitado. E quem é o ressuscitado? Quem é o ressuscitado? Jesus. Jesus, vivo, ressurreto, presente, não é historinha. Ele está aqui no meio de nós. Ele é presente, Ele é Deus conosco. Ele é o Emanuel, Ele está aqui no meio de nós. O seu Espírito poderoso está aqui no meio de nós. Os seus dons estão aqui. A sua efusão é real. Ele é palpável, Ele é perceptível. Jesus é real, Ele é vivo, Ele está no meio de nós. Pode cair 1000 à sua direita, 10.000 à sua esquerda. Ele é vivo, Ele está com você. E se você o busca, e se você se entrega a Ele, nada vai te abalar. Venha o que vier, nada vai te abalar. Se você estiver com Jesus, Ele que é vivo, Ele que está presente, eu repito, nada vai te abalar. Nem a morte, como está em Romanos capítulo 8. Nem a morte vai poder nos apartar do amor de Deus, porque Ele é vivo. Ele é vivo, irmãos. Ele está acima de toda pandemia. Ele está acima de todo vírus. Ele está acima de toda politicagem. Ele está acima de toda corrupção. Ele é vivo. As autoridades já estão fazendo a sua parte. Muitas delas não estão fazendo como deveriam, mas estão fazendo. Está na hora de nós testemunharmos. Amém? Já tem proibição demais. Está a hora, por isso tem aqui, está online aqui. Por isso as lives. Aqueles que você pode visitar, visita e coloca a mão na cabeça e reza. O povo já tem as mídias para falar o que fala. Está na hora de nós fazermos a nossa parte, de levar esperança. E sabe qual é a esperança? É essa que eu estou falando, é vida eterna, meu irmão. Esperança é vida eterna, amém? Não é morte, não é medo, não é derrotismo. Esperança é vida, e vida é eterna, porque foi para isso que Ele veio, para morrer por nós, para nos dar vida e vida em abundância. Essa vida em abundância é só quando não tem pandemia ou é em todo tempo? Essa vida que Jesus veio nos dar é só para quando não tem pandemia? Não, é sobretudo para agora. Vida, 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 vida eterna. Testemunhemos o ressuscitado com alegria,
com destemor, com parresia, porque Ele é vivo. Quem já fez seminário de vida no Espírito Santo? Levanta o braço. Quem foi batizado aí? Levanta o braço. Então pronto, você já tem tudo o que você precisa. Você já tem Deus. Você já tem tudo. Está faltando as coisas na sua casa, mas Deus está com você, meu irmão, minha irmã. Persevera, permanece. Morreu alguém da sua casa, persevera, viva o luto, porque é necessário viver o luto, mas não deixa o luto te engolir, não deixa o luto te matar. Viva o luto, se tiver de viver, talvez do teu pai, da tua mãe, quem sabe do teu filho, ou sei lá de quem for. Viva o luto, sinta a dor, chore, grite se tiver de gritar, mas viva sobretudo Jesus ressurreto. Viva sobretudo a presença de Deus. Amém? Toda quarta-feira é espiritualidade, toda quinta ou quarta, hoje é quando? Quarta, né? Toda quarta é espiritualidade. Não falta espiritualidade, meu irmãozinho. Não falte. Aqui ó, dá para mais gente, venha. Venha, mas venha com gosto. Quando tiver a missa, venha. É bíblico, vai ter uma hora que não vai dar para a gente ir mais para o templo. Nossa Senhora também já falou. Vai ter dia que você vai querer ir e não vai ter como ir. Já não está acontecendo. Então se agora dá para ir, vá. Ou venha, né? Venha, busque, encha-se. E lá na descendência a gente leva essa questão da pandemia desse jeito. E eu falo para as irmãs. Por exemplo, eu pego o ônibus 3 ou 4 vezes na semana, não é? Eu vou à minha casa na Barreira. E a comunidade é aqui no São José 1. Então eu pego o Velozes e Furiosos toda semana. Um dia desse eu coloquei no Facebook. Eu vinha de casa umas 9 horas, umas 21 horas. Aí o camaradinha lá, o piloto disse assim, chegou no DB da Nova Cidade, o piloto disse assim: vai alguém pelo esqueci o nome, pelo Alfredo? Aí só tava eu e mais um. Eu disse, não. Beleza, era o que ele queria ouvir. Ele pegou o estradão ali do como que é o negócio ali? Aquele mato que tem para ali, lá do Musa, eu acho, né? Ele pegou o estradão, meu irmão, mas ele vinha nas asas dos anjos, só pode. Aí eu me segurei assim, eu peguei o celular e eu filmei um pouquinho assim, encomendando já a minha alma, porque o corpo não iria sobrar se batesse ali. Então 4 vezes na semana eu pego o amarelinho, né, que é proibido o trabalhador abrir a sua loja, mas o amarelinho e os outros ônibus não é proibido. É o único lugar que não pega Covid, é nesses ônibus. Inclusive já colocaram na internet para os padres celebrar missa nos ônibus. A igreja está fechada, então vai para o ônibus celebrar missa. Amém? E aí a gente vai, volta. Tu acha que eu ainda não fui contaminado pelo Covid? Pelo amor de Deus, não tem como. Um dia desse vinha 2 crianças sentadas na minha coxa, porque não tinha mais lugar nem para me levantar, que eu sou gordinho, né? Era muita gente, não tem como não ter contaminação ali naquele lugar. E eu ia para casa, tá aí os meus filhos. E eu volto para a comunidade, tá aí as irmãs, ainda estão vivinhas. Não morre, coisa ruim não morre fácil assim. Aí teve um padre que disse assim, nós estávamos distribuindo cesta básica, eu creio que a comunidade aqui também faz muito esse trabalho. Todo mundo dizendo fica em casa, e o vizinho morrendo de fome. Nós fomos para a rua, irmãos. E distribuindo cesta básica, um padre falou, cuidado. Eu falei, padre, nós estamos tomando cuidado. Eu só estou sem máscara aqui porque gordinho sofre na hora dessa máscara, ainda mais na hora de falar. Aí nós estamos tomando cuidado, padre. Aí eu falei para ele,
Mas se eu não claro que eu não me coloquei, não coloquei as irmãs logo, eu coloquei, se elas morrerem, nós vamos ser a primeira comunidade a fazer velório online. Agora já teve, né? Mas na época, ano passado, nós iríamos ser os pioneiros. Olha lá as irmãs de azul, bonitas assim, sendo velado na internet. É assim que a gente trata, irmãos. Na alegria do ressuscitado. É claro que a gente toma os devidos cuidados. A mão das irmãs estava despelecando de tanto álcool em gel, né? Da alergia. Testemunhemos o ressuscitado com alegria. E como que dá para testemunhar? É desse jeito agora. Com as restrições que temos, precisamos testemunhar. Porque Ele é vivo, porque Ele é real. E as pessoas precisam conhecer Ele. As pessoas precisam conhecer Ele. Tem gente que diz assim, não aguento mais ficar em casa. É claro, você não tem nada para fazer. Eu tenho estudo da palavra, eu tenho curso para me fazer, eu tenho um monte de coisa para me estudar. É muito tempo que eu passo estudando. Então para mim esses 2 anos aqui foi de boa. Eu não sei como foi para você. Amém? Então como nós vamos testemunhar? Testemunhar por aqueles que estão desempregados. Quantos desempregados? Em São Paulo aumentou, triplicou o número de pessoas na rua. Em São Paulo triplicou o número de pessoas na rua. Porque antes a pessoa ganhava os 300 ou 400 reais, 500 reais. Ela pegava 300 e pagava um cortiço e ficava ali. Mas agora está desempregada. Foi para onde? Para a rua. Não estou falando de andarilho não, tá? Estou falando de gente com família, que agora não tem mais os 500 reais, ou 600, ou 700, sei lá. Agora está onde? Na rua. São Paulo é muito pior que Manaus. Então vamos testemunhar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Caros irmãos, nós vamos nos preparar para acolher Jesus aqui. Uma vez que Ele está vivo, Ele deseja se manifestar em nosso meio. Nós vamos cantar uma canção, clamando o Espírito daquele que é vivo, o Espírito daquele que está no meio de nós. Nós vamos clamar assim como Ezequiel no capítulo 37 do livro do profeta Ezequiel. Assim como ele clamou o sopro de vida, nós vamos clamar nesta noite aqui, para que esse sopro de vida, Ele nos levante, nos abasteça, e assim possamos testemunhar a força do ressuscitado. Levanta seus braços, o mais alto que você puder.